minutos nós estamos em contato aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo com o secretário de Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo, que vai conversar com a gente sobre a saída temporária de presos desse ano de 2020. Coronel Nivaldo, um prazer recebê-lo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes mais uma vez. Muito bom dia ao senhor, tudo bem? Olá, Pedro, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aberta aí no seu programa. Muito obrigado. Obrigado, senhor, por nos atender. Quantos presos vão sair? A gente já tem essa lista aí, a Justiça já mandou para a administração penitenciária, sempre lembrando, para o nosso ouvinte, que quem autoriza a saída desses presos do regime semiaberto para esse período do Natal e do Ano Novo, para que eles saiam das cadeias por alguns dias, é a Justiça. A administração penitenciária apenas recebe, essa autorização da Justiça e então cumpre a decisão judicial. O senhor já tem a lista de quantos presos vão deixar os estabelecimentos prisionais de São Paulo hoje, pelos próximos dias? Já sim, Pedro. Lembrando que esse número pode variar para baixo, em função de algumas circunstâncias. Então, como você muito bem disse, isso compete ao Poder Judiciário. A Secretaria coube fornecer informações objetivas sobre cada um dos 33.500 presos que teriam direito a esse benefício. E as informações objetivas são se eles já cumpriram 1/6 da pena, se réu primário, ou 1/4 se reincidente, e se tem bom comportamento carcerário. A Justiça ouve o Ministério Público e aí decide. Hoje nós temos 32.201 presos aptos a saírem das unidades prisionais do Estado de São Paulo. Mas, por incrível que pareça, é comum, por exemplo, o preso não ter ninguém que foi buscá-lo na porta ou ele não tem recurso financeiro para comprar uma passagem, ele permanece dentro da unidade prisional. Por isso que eu digo que esse número de 32.201, ao final do dia de hoje, nós fazemos a contabilização e ele deve ser um número um pouco mais reduzido. Mas, de qualquer maneira, é uma grande quantidade, em números absolutos, é uma grande quantidade de pessoas que sairão hoje e voltarão até às 18 horas do dia 5 de janeiro de 2021. Teve alguma mudança esse ano por causa da pandemia, nos critérios aí observados para essa saída de fim de ano de presos da cadeia, coronel? Na verdade, Pedro, desde do ano passado, o DECRIM, que é o Departamento Estadual de Execução Criminal, as 10 regiões que compõem o DECRIM, eles padronizaram as saídas em todo o estado de São Paulo. Então, nós não temos saída do Dia das Mães, saída do Dia dos Pais. O que temos em São Paulo são 4 datas de saída. Uma na terceira terça-feira de março, a outra na terceira terça-feira de junho, depois terceira terça-feira de setembro e, por último, agora, o período de Natal. Em 2020, nenhuma das 3 saídas anteriores foi concedida a esses presos justamente em função da grave crise de saúde provocada pela pandemia. No dia 11 de novembro, houve a publicação da portaria conjunta das unidades regionais desse departamento, dizendo que era possível sair no dia de hoje. Nós estamos oferecendo kit de higiene para o preso, então tem muitas unidades fornecendo máscara, sabonete, álcool em gel. Na liberação é feita uma verificação clínica. Se o preso tiver algum sintoma de qualquer enfermidade, ele não vai ser liberado, vai ser conduzido à unidade de saúde. E o mesmo, Pedro, vale para o retorno. No dia 5 de janeiro, aquele preso que tiver sintoma visível, ele vai ficar encaminhado à unidade de saúde. Todos terão aferido a temperatura corporal, saturação de oxigênio na corrente sanguínea, a utilização de equipamento de proteção individual e todos, absolutamente todos, ficarão isolados daqueles que estão presos no mesmo local e que não tiveram a permissão de saída temporária. Coronel Nivaldo, é hora de permitir a saída de presos, com o crescimento das contaminações aqui no estado de São Paulo. É hora dessa autorização da Justiça. O senhor, como administrador do sistema penitenciário, tem preocupação de como esses presos podem voltar? Se eles voltarem infectados, qual vai ser o impacto disso para o sistema? Qual que é a tua opinião sobre isso?
Pedro, na verdade, como eu disse, essa é uma autorização que foi publicada num momento um pouco diferente daquele que estamos vivendo hoje. De qualquer maneira, ao invés da gente contestar a decisão, a gente procura adotar medidas de enfrentamento do problema. E é aquilo que eu já disse, né? Isolamento quando retornarem, aferição daqueles sinais básicos e, além disso, quarentena durante 14 dias. Todos que retornarem ficarão 14 dias isolados daqueles que permaneceram nas unidades prisionais. São medidas que temos adotado já desde o início da pandemia, como medidas de enfrentamento, e a gente espera que surta o resultado de prevenir novas infecções dentro das unidades prisionais. Como foi combater a pandemia do coronavírus dentro dos presídios? Número de infecções, mortos, de alguma forma, alguma unidade preocupa o sistema penitenciário aí por conta das contaminações? No início, sim, Pedro. No início, nós tivemos unidade em Sorocaba que apresentaram elevados casos, quantidade de casos de mortos, mas hoje nós temos que a pandemia dentro das unidades prisionais estão sob controle. Nós lamentamos cada uma das perdas que tivemos, especialmente as perdas de nossos servidores. Foram 33 funcionários nossos que padeceram por causa da pandemia e 35 presos, né? Se a gente observar a taxa de letalidade do nosso servidor é de 1,56% e a taxa de letalidade do preso é de 0,31%. Isso é 10 vezes menos do que a taxa de letalidade verificada na população que não é privada de liberdade. Então, nós entendemos que as medidas adotadas desde o início surtiram o efeito desejado. O total de casos de presos são 11.400 diagnosticados com o Covid, né? E de servidores 2.100. Mas é bom que se diga também a taxa de recuperação de presos, 99%. A taxa de recuperação dos nossos servidores, 95%. De qualquer maneira, como eu já disse em outras vezes, né, o vírus ele não respeita bloqueador de celular, ele não respeita muralha, ele não respeita essas barreiras físicas. Daí a importância da gente sempre incrementar as medidas de proteção. É mais uma notícia que assusta, né? Certamente quem está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Você vê o preso, né, dentro da cadeia está mais protegido, está mais isolado, né, com menos chance de contrair o coronavírus do que os próprios servidores, os carcereiros, aqueles que trabalham no sistema prisional e, claro, a população que está do lado de fora, né? E mesmo assim, nós vamos ter essa saída temporária do fim do ano. Coronel Nivaldo, para a gente fazer um balanço do ano aí, quantos presos nós temos hoje no estado de São Paulo? Aumentou, diminuiu a população carcerária durante esse ano em que foi dominado pela pandemia do coronavírus? Na verdade, diminuiu bastante, Pedro. Nós tivemos, no último dia de 2019, nós tínhamos 232.800 presos. Hoje, no dia 22 de dezembro, nós temos 212.300. São quase 20 mil presos a menos. E isso por diversos fatores. Em primeiro lugar, temos uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, né, que, em função da pandemia, determinou que os magistrados estaduais avaliassem concessão de benefícios. Só por essa recomendação do CNJ, foram quase 7 mil presos colocados em liberdade. A par disso, a celeridade com que o Poder Judiciário Estadual tem tratado as questões de execução também beneficiaram a mais saída do que entrada no sistema. Então, resumindo, começamos o ano com 232.800, hoje temos 212.300 presos custodiados nas 178 unidades estaduais. 232 presos no ano passado, menos quantos nesse ano que a gente termina? 212, o senhor falou? 212.300. Então, 20 mil presos, vai, para arredondar a conta aí, a menos. Para arredondar, 20 mil presos. É uma unidade prisional, né? Não, é muito mais. A unidade prisional, a capacidade da planta básica nossa é de 847 presos. Nossa, então muito mais. Então dá mais de 20 unidades prisionais. Né? Muita coisa. Coronel Nivaldo, obrigado pela entrevista aqui ao vivo à Rádio Bandeirantes aí. Boa sorte para o senhor nesse fim de ano aí. Vamos torcer para que tudo dê certo, apesar dessas decisões judiciais aí. Obrigado pelos números passados aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço para o senhor, até uma próxima. Agradeço pela oportunidade, Pedro. Um bom dia a todos aí. Muito obrigado.
Vejam só que número estarrecedor esse, né? Que a gente acompanha. 20 mil presos a mais, e tem gente que ainda desacredita que há uma política em curso, né, para esvaziamento das cadeias. Em um ano, nós tiramos 20 mil presos das cadeias, né? E tem muito bandido ainda do lado de fora que está sendo procurado para ser capturado pela polícia. Como disse o coronel Nivaldo, muitos deles saíram por causa da pandemia, né? 7 mil presos saíram das cadeias por causa da pandemia, com base naquela recomendação esdrúxula do CNJ, que fez com que juízes aí acabassem autorizando a saída, inclusive de presos perigosos, como a Rádio Bandeirantes mostrou ao longo desse ano. Isso não está ligado intimamente à insegurança pública que vivemos nas ruas? Essa é a pergunta que se faz aos especialistas que costumam criticar, falar de encarceramento em massa. É claro que temos muitos presos, porque somos ainda um país muito violento, né? E se pune os crimes mais violentos com prisão, né? Dessa forma que a legislação brasileira trata essa questão dos presos. Então, se o sujeito cometeu uma falta, cometeu um crime, ele tem de responder por esse crime. E muitas vezes, se o crime é grave, na cadeia. E o que não se espera do Poder Judiciário é justamente isso que está acontecendo. Uma liberação em massa, sem análise de caso a caso. Que tem preso que pode até sair, já cumpriu uma grande parte da pena, está numa idade elevada, o crime cometido não é um crime de grave ameaça, não é um crime que tenha tido violência, até entendemos que há essa situação. Agora, a saída deliberada, sem uma análise criteriosa, sem que você possa saber exatamente quem é aquele sujeito que está saindo, né? A justiça apenas autoriza a saída desses presos com base nessas informações que são encaminhadas pela administração penitenciária, né? Se o sujeito não tem um registro ali de uma falta grave, se ele não tem um registro ali de um problema durante a permanência do estabelecimento prisional, ele consegue sair pelo critério da letra fria da lei. É muito mais quente do que isso o assunto, né? Precisa analisar a vida pregressa, o crime praticado, e não é automático. Por mais que a lei diga que o sujeito pode sair depois do cumprimento de 1/6 da pena para aqueles que estão em regime semiaberto, ele pode sair, mas também pode não sair, basta uma justificativa do magistrado. O crime praticado foi grave, o crime praticado tem relação aí com o crime organizado, tem relação com a suspeita de que ele esteja envolvido em outros crimes, está respondendo outros processos que ainda não foram julgados, ou seja, há um leque de opções. Mas para fazer isso é preciso que o judiciário tenha um pouco mais de trabalho e faça uma análise criteriosa, o que não acontece desde que extinguiram o exame criminológico, que era também uma das barreiras para impedir saída em massa de presos, né? Tomem cuidado, vai ter muito preso na rua, 30 mil presos vão ter direito a esse benefício da saída temporária. Nos trouxe aqui o coronel Nivaldo. O número pode mudar um pouquinho aí, porque alguns podem ter negado o benefício para sair, mas de uma forma geral, no estado de São Paulo, esse é o número que temos, e claro que é uma situação muito preocupante. Não há tornozeleira eletrônica aqui em São Paulo, por isso os presos saem e ficam aí à espera, né, de uma boa vontade para que eles retornem à cadeia para o restante do cumprimento da pena.